Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso CRM Podcast. E hoje nós vamos conversar com uma criaturinha maravilhosa que estourou na pontuação, teve uma evolução muito boa no vestibular da CAF. Ela é caloura Medicina Univille e está aqui com você. Oi, eu sou a Elô, tenho 19 anos e eu fiz CRM com a Jana o semestre inteiro e foi incrível. E não perdeu o pinto nem cabelo, né? Ainda não. Então, Elô, hoje você vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória enquanto vestibulanda para chegar à caloura Medicina Univille, né? E aí, como é que tá a emoção de ser caloura, assim? Tô muito feliz, eu tô muito realizada com tudo, né? Uhum. Foi uma trajetória muito linda aqui com o CRM. Foi muito dedicado, né? Muito esforço, mas valeu muito, muito a pena. Abriu mão de muita coisa. Com certeza. Muito Nesse abrir mão de muita coisa, costumava frequentar, a minha época é balada, vocês não chamam mais de balada, né? Não. Vocês chamam de quê? Não, pior que é balada. Balada? Não frequentava? Eu fui algumas vezes, mas eu saía mais com minhas amigas pra jantar, saía com minha família. Não privou, então? Não, com certeza não, porque dava tempo de fazer tudo. Uhum. A agenda era muito bem elaborada pra sábado ter um tempo, sim, de fazer alguma coisa que eu gostava. E Elô, quanto tempo você está tentando para a Univille? 2 anos. 2 anos. No terceirão, você tinha feito já o vestibular? Eu fiz, mas eu não tava focada. Ali como treineiro na metade do ano? Eu fiz, legal. Eu fiz treineiro 2023 e eu fiz verão também. Uhum. Mas eu não tava focada na CAF, meus pais queriam federal na época, então eu só fiz mais pra treinar mesmo. Uhum. E como foi a pontuação, você lembra? No terceirão, final do ano, eu tirei 7,25 na redação e acertei 39. 39, é que essa pontuação em outras instituições você até Sim. passa, né? Mas se a gente falar de Univille, Univale e FURB é uma pontuação que não é aprovação, né? Não é ruim para sair de um terceirão. Sim, na época eu fiquei super feliz com a minha Sim, pontuação. E até, né, eu me acho, né, Sim, 39. até o 7,25 eu fiquei super feliz. Sim. Todo mundo falava muito mal, né, da redação da CAF por ser difícil, enfim. Então, quando eu vi o 7,25 eu fiquei Excelente nota. aliviada. Até porque a média ela fica ali em 6,1, 6,12, você ficou acima da média. Sim. Mas e em que posição você ficou com essa? Você lembra ou não? Era 100 e pouco, 160 ou 70. Ela chama até 60, 69, então ficou um pouquinho distante ali. E daí, isso você fez o terceirão em um colégio já também com ritmo de pré-vestibular. Sim, né? Já com tinha certeza. esse ritmo de pré-vestibular. No primeiro semestre, sair do terceirão, dezembro, o que você fez pro próximo? Não, agora eu tenho de melhorar. O que você fez daí? Eu comecei o cursinho, no cursinho presencial. Tradicional, normal. Eu fiz o ano inteiro, né? E eu tava focada ainda mais na federal, mas eu tava com o pezinho já na CAF, sabe? Já tava querendo, assim, meus pais estavam meio assim ainda, mas eu fui tentando. Metade do ano eu fiz. E eu acho que eu fui igual, só que eu fui pior na redação. Acho que eu tirei 6 ou 6,5 e a pontuação ficou igual ali, 38, 39. Não houve evolução de um terceiro para um ano de cursinho. Não, ficou igual. Não é questão de ter um professor ruim ou não, né? Porque são excelentes professores do cursinho. Sim. Material também é muito bom, né? Mas o que a gente fez, pode ver que você não mudou, né? Você do terceirão, você continuou estudando do mesmo jeito, não tem como ter uma evolução diferente. Com certeza. Isso foi em 2024, daí? Isso. E qual foi a decisão de, não, eu quero a CAF, eu preciso mudar ali? Daí, final do ano, eu fiz a CAF de novo, 2024, e eu fui melhor, eu acertei 42. Legal. E daí eu pensei, agora 3 pontos ali, né? De 39, 42. 42, só que eu tirei 6,5, eu acho. Daí já baixou também, não deu certo. Teve um equilíbrio de score. Tem uma pontuação, mas às vezes acontece isso, eu vou evoluir na pontuação, vou cair em redação. Com certeza. Ou, né, sobe redação, cai pontuação. Desequilíbrio. E o que eu lembro dessa nota de 42 também, é que eu acho que eu acertei 8 em português. Muito baixo. Muito baixo. Daí no próximo semestre eu falei, eu vou fazer Jana. Já conhecia a Jana, né? Todo mundo falando aqui em Joinville. Daí eu falei, vou fazer. Eu queria fazer português e redação. Só que o meu pai tava meio assim, né? Não conhece a Jana. Daí eu falei, não, vou fazer então redação, né? Pelo menos. Daí eu fiz, melhorei, né? Fui pra 7,25. Só que a pontuação eu fiquei no 36. Eu piorei, inclusive. Porque daí o que você tava? Você especificou redação.
mas não a parte do score das objetivas. Sim. E você fez esse período ali do primeiro semestre de 2025, você fez no mesmo cursinho? Fiz, mas aí eu fiz o semi. O semi no cursinho. Isso. O que você sentiu da apostila do extensivo para o semi nesse cursinho tradicional? O que você sentiu dela? Eu sentia que tinha muita coisa para ver, sabe? Tanto no extensivo quanto no semi, mas acho que no semi foi mais ainda. É acelerado, né? Por ser um semi, eu não me adaptei, né? Até eu caí na pontuação, porque eu acho que eu fiquei muito sobrecarregada, tinha muito conteúdo pra ver. E parecia que nunca eu tava aprendendo. Era só assim, só vai e vai pro próximo, sabe? Você fazia simulados? Fazia. Só que no meu cursinho, pelo menos, só teve um focado pra CAF. O restante foi mais... Eles costumam fazer simulados do conteúdo, né? Mas eu acho que nem teve isso, na verdade. Teve só da CAF. Da CAF. E depois era tipo, o FPR. Daí eu fazia pelo conteúdo, mas... Treino ilusório, né? Hoje vendo não faz nem sentido. Não faz. Mas na Você época... lembra que no final do curso a gente pegou até a prova fresquinha da UFPR? Se você pegar toda aquela prova, a gente pegou pouquíssimas coisas dali. E assim, é engraçado porque quando tu mandou a prova da UFPR ali, as questões, eu fui vendo e essa prova não tem nada a ver com a CAF. Antigamente eu não conseguia ver isso. Pra mim, prova de vestibular era tudo igual. Tudo igual. Depois, quando eu vim pro CRM, eu vi, tipo, essa questão aqui é a CAF. Depois eu já consegui analisar até sozinha, sabe? Não, isso aqui não é a CAF. Tem o conteúdo. Sim, mas não vai cair assim na CAF. Como era dividido o teu estudo ali no tradicional? Aula pela manhã? Sim. A presencial? Presencial. À tarde, exercícios? Isso. Você ficava a tarde toda em exercícios? A tarde inteira. Era fiel ali, porque às vezes o aluno reclama, mas não é fiel. Era fiel. Era fiel, fazia ali a quantidade que o cursinho... São 120 exercícios, 120, né? 20 exercícios por matéria, fazia todos. Mas, assim, o que também eu acho, as apostilas de cursinhos presenciais, genéricos, tem questões de vestibular do Brasil inteiro. Então, tu não foca em nada, sabe? Tu não pega o jeito da questão. Da banca, né? Da banca. Então... Às vezes até sabe o conteúdo, mas a forma como ele foi colocado não, Com né? certeza. E isso na própria redação. Sim. Não, na redação, esse ano eu só fiz com a prof, né? Porque eu via muita diferença. Às vezes os alunos, eles pensam assim, mas não, até professor fala, nada a ver. Não tem, existe diferença. Sim. Mínima, mas é o mínimo que faz a diferença. Eu vejo mais a diferença, não tanto na estrutura, sabe? Que às vezes você olha, tem gente que, poxa, escreve até num perfil ali com umas palavras mais antigas, né? Rebuscadas e dá uma nota. Mas é na interpretação da temática. Sim, com certeza. Eu tive muitos professores, desde o primeiro ano do ensino médio até eu começar com a prof, e muitos professores só focavam em repertório. Né? Tem uma tara para repertório, Só né? repertório. Então, assim, repertório eu sabia um monte, mas aí chegava na hora da prova eu não sabia elaborar a redação do jeito que a banca exigia, né? E a questão de redação no presencial, as temáticas, elas eram vocacionadas da CAF ou eram temáticas genéricas? Era vocacionado. A estrutura tinha, como a gente trabalha no CRM, né? Tipo de tema, né? A frase. Sim. Lá também é assim? Era assim, com tema só de saúde, né? Mas eu sentia que as aulas de redação eram mais focadas em repertórios do que a estrutura. A técnica de produzir na hora, Exatamente. Né? Do que fazer, E né? aqui também a gente vê o que é um tema e o que é o assunto. Lá eu não sabia qual era a diferença. Nem sabia que tinha, né? Era só escrever. Não, pra mim, tudo era o tema, né? Tudo que tava na frase era o tema. Aí quando eu vi com a prof, eu realmente vi a diferença, o que é um assunto em tema. E aí entende muitas vezes o motivo da nota, né? Mas eu escrevi, tá aqui, Sim, sedentarismo, né? Tá, mas e... até quando a prof analisou a minha redação, o D1, meu primeiro D1, eu foquei mais no impacto. E no D2, eu foquei no sedentarismo. Aquela vestígio ainda, né? Por isso que eu não cheguei uma nota mais elevada ainda, né? Mas 7,5 é uma nota excelente, né? Não, com certeza. Nesse ritmo do presencial, você tinha assistência no presencial? Aula de assistência? Tinha. Era de tarde, né? Porque eu fazia aula de manhã. Era, assim, perguntas, né? Pro professor das questões da apostila. E você se sentia totalmente, sem crítica ao cursinho, mas você, enquanto vestibulanda, você se sentia satisfeita, assim, ao sanar as dúvidas, a liberdade, de levar o que desejava e tudo ficava resolvido? Como é que era o processo ali?
Assim, eu acho que dependia muito do professor, dependia da matéria. Quantidade de pessoas na sala também, né? Exatamente. Às vezes tinha muita gente, dependendo do professor, às vezes um professor melhor, ou, né, que as pessoas gostavam mais. Mas, assim, eu ainda ficava com dúvida em algumas coisas, e era muita, muita coisa. Então, parecia que toda hora eu tinha pergunta, sabe? Toda hora eu tinha dúvida. Parecia que eu sempre não sabia nada, sabe? Sim, é que é muita coisa, né? Sim, é muita coisa de muitas disciplinas. Sim. Não é, por exemplo, muito de matemática. Não, é muito de tudo, né? Sim. E, falando da minha preciosidade, você tinha laboratório de interpretação? Não. Não tem? Não tinha. Tinha assistência de interpretação? Não. Tem provavelmente de gramática, né? Sim, gramática sim. E aí você fica lá na apostila, faz gramática, faz exercício de gramática, com excelentes professores de gramática, sim. Mas que adiantou alguma coisa pra você? Não. Não adianta. Eu sempre ficava ali na média do 8, 9. 9 foi o último, né? Que eu consegui o máximo em português, mas era sempre ali. E não era resolvendo a prova com facilidade. Era sofrendo, na dor ali, né? Sangrando. É. Aquela que, olha, eu não sei se está muito certo. E aí, sim, demora na prova, né? Sim. Tempo. Esse ano eu fiz a prova de português muito rápido. Legal. E estava mais difícil. Sim. Acho que dali de 2023 até agora, essa foi a mais difícil. Sim. Você fez quantos agora na de português? 10. Ai, que coisa mais linda. Excelente. 10, 11, 12, 13, 14. Notas excelentes. Sim. Né? Isso que a gente estava falando do presencial. Aí você passou esse primeiro semestre de 2025 no cursinho. Quantos pontos você fez na prova de inverno? 36. 36. Que dor no coração, né? Chora muito quando vê o 36? Chorei muito, muito. Porque imagina todo dia de manhã, mais tarde. E no simulado do presencial, você ia bem? Eu acho que teve um. Só teve um, né? Teve um, mas eu acho que eu acertei ali 44. Nossa, bem diferente ali. Né? Mais ou menos. E o que chocou mais, assim, foi que eu saí de 42 no final do ano e para 36, né? Com o mesmo... os mesmos professores, sim, excelentes. Aí que vem, né? É a questão, às vezes a gente pensa assim, né? Eu faço o cursinho porque tem um professor bambambam, porque o material é muito bom, mas não é isso, né? Não, infelizmente, não é só isso. Tem de ter um bom professor com conhecimento e saber ensinar. Mas é muito mais vocês saberem produzir. Quando você estava no presencial, você sentia uma vestibulanda ativa ou passiva? No conhecimento, assim, ó, porque pode ver que você disse assim, né? Agora eu olho a questão, eu consigo perceber, você tá mais ativa. Sim. O seu estudo no cursinho, quando você faz o comparativo do tradicional e CRM, você se vê mais ativa? Com certeza. Consegue pontuar uma diferença além dessa de identificar questões? Eu acho que é na facilidade de fazer as questões. No outro cursinho, né, quando eu estava estudando de forma genérica, eu demorava para fazer as questões e até na prova isso era uma coisa que me atrapalhava muito. Isso de todas as disciplinas ali? Sim, com certeza. Não dava tempo de fazer matemática, chutava. Isso é normal, né? Óbvio, vocês vão chutar a matemática, que dá vontade, dá, né? Sim, dá. Mas agora, com o cursinho do CRM, eu conseguia fazer a prova com muito mais facilidade. Sobrou 1 hora Nossa, que legal, de prova, que eu ainda consegui revisar algumas questões, focar um pouco em matemática, que até, né, acertei 6. Tinha acertado quanto no de inverno? 1 para 6. Com certeza, então deu muito tempo. Também física, que estava bem mais teoria, tinha que ler, né? Bastante. Tinha que ler com muito cuidado. Então me ajudou muito essa forma de, sabe, interpretar, fazer as coisas com tempo. Eu adoro olhar esse boletim. Meu Deus, eu tava vendo hoje ainda, que coisa mais linda de evolução. Sim. Evolução. Eu lembro que eu perguntei para você até, Elon, assim, quando você fez a prova, e você comentou de matemática, né? Eu perguntei, você fez consciente, né? Porque 1 para 6, você fez consciente, ó. No de inverno, no vestibular de inverno, você tinha feito 1 acerto em matemática, e você foi para 6 em matemática. São 5 pontos, loucura isso aqui. E lembra que no CRM, o que eu falo? É importante pelo menos 3. Sim. Nas mentorias com o Fábio, 3. No nosso CRM domicílio, preciso de 3. Você conseguiu aqui dobrar, né? Outro também, um diferencial, química, você tinha feito 2 e você foi para 4 acertos. Aqui eu achei fantástico também, a língua estrangeira você tinha 4 e você foi para 7, gabaritou história, gabaritou língua estrangeira.
Aqui, ó, história você tinha ficado em 5 e foi para 7. Sim, melhorei bastante. E português, né? 10 pontos aqui, como você falou, são diferenciais. Isso não tem como ser sorte, né, Elo? A Elo foi lá e chutou. Não. Foi realmente, você colheu o que você estudou. Com certeza. A forma de estudar. Sim. Aí, fiz o presencial, topzera presencial, eu sei que ele é muito bom, né? Mas é genérico. Como que você deu o primeiro passo de vir para o CRM? Por que você veio para o CRM? Eu já fazia redação com a prof no primeiro semestre, então eu já sabia do trabalho da prof. Já confiei muito. Já apanhou bastante. Já apanhei bastante. já tava muito feliz com a minha redação, então eu já sabia que pelo menos a redação eu ia fazer com a prof. Isso eu já tava certo. Mas daí eu conversei com meus pais, eu falei, eu acho que não tá dando mais certo. Eu já tentei 1 ano e meio no cursinho presencial e não tá evoluindo, até, né, decair. Então eu acho que precisava de uma mudança. E eu não conhecia nem outro cursinho que era focado para a CAF. E daí fui acompanhando, eu vi o Nicolas, até maravilhoso. Conversei com ele pelo Insta, pra perguntar, né, de uma pessoa que já passou. Claro, isso é importante. É igual essa entrevista, é realmente para você que deseja ter uma noção de o que fazer para passar na CAF. Ela fez a mesma coisa antes, ela veio perguntar para o Nicolas foi o nosso aprovado também, Calouro Univille. Ele teve uma evolução de 4 pontos, mas ele evoluiu 4 pontos mais redação e primeira chamada. Sim. Né? Então, isso é para você. O exemplo é você aqui, tá? Você futuramente aqui comigo também. E depois da conversa com o Nicolas? Eu me senti muito mais confiante. Ele pontuou tudo que ele achou muito importante. E daí eu conversei com a prof, conversei com o William também. E eu tava um pouco assim por ser online. Mas, depois de conversar e, enfim, eu quis mudar pra ter uma mudança. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar, porque não tá dando certo. E eu acho que foi a melhor escolha, com certeza, desde o começo, assim. Nunca pensei, será que eu devia ter feito o cursinho presencial? Não. E você não se sentiu perdida no CRM? Porque lá você, no presencial, você entra, tem um horário, entra o professor, dá aula, sai... Você não se sentiu perdida no CRM? Não. Tem agenda, né, toda semana. A agenda ajuda muito ali com os horários certinho, com as coisas. As aulas de tarde, gostei muito de... Da aula ao vivo ali. De trocar, sabe? Porque depois do almoço sempre dá aquela cansaço, daí tinha já o professor ali. Então, pra mim foi muito bom, deu muito certo. E a agenda era a melhor coisa, né? Porque todo dia a gente tinha certinho o que tinha a fazer. Se dava tempo, às vezes eu fazia uma coisa extra que tinha na plataforma. Claro, até porque daí é no teu ritmo, né? Exatamente. No teu ritmo. E daí eu focava nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, física. Física era uma matéria que eu tinha dificuldade, né? Então, eu acertei 3, mas pra mim 3 já... É uma boa pontuação. Né? Ainda mais o nível da prova. Sim, tava muito difícil. Se eu não tivesse né, as aulas com a Brenda, com a prof, né, maravilhosa, com certeza eu não conseguiria nem atingir 3. Eu lembro que você e a Luísa, né, sempre pedindo, tô com dúvida. Sim. Essa questão de a dúvida surgiu. Você conseguiu sanar todas as dúvidas durante o curso? Sim, com certeza. A prof era muito boa, ela respondia tudo, ela pedia até a gente entender, ela ficava ali em cima, pedia pra gente ligar o microfone e falar com ela. Era incrível, assim, as aulas dela. Eu nunca aprendi física tão bem, de verdade. Legal. Ela era muito boa. Prestativa, né? Com certeza. E no final, ali nas revisões, eu e a Luísa, a gente queria alguns assuntos específicos, né? Que a gente já viu cair na CAF, a gente tinha trabalhado, mas a gente queria mais uma... revisar, né, antes da prova. Ela foi lá, montou a lista de exercício, ela colocou até uns exercícios a mais ali no final, de extra, assim, e foi muito bom. Eu fiz todos e com certeza me ajudou. Esse é um ponto que eu sempre falo, né, pra vocês. Teve dúvida, mesmo que o conteúdo esteja ali, tem de perguntar. Sim. E nós vamos ter de fazer, eu lembro que a gente fez oficinas que vocês pediram de química, de física, né? Além da assistência à oficina. Por quê? É na dor, né? Então eu não posso, eu tive uma assistência, mas eu não tirei muita dúvida. Não, tem de tirar a dúvida. Sim, com certeza. Porque, e se esse conteúdo aparece na prova? Aí dá aquela dor, né? Cara, esse conteúdo eu sabia... que eu tinha dificuldade, né? E o que eu gostei também do curso é que no curso presencial eu focava nas matérias tudo igual, sabe? Tudo eu ficava igual. Aqui eu foquei nas matérias que eu realmente
tinha mais dificuldade. Uma delas era português, eu tinha dificuldade, então eu via as aulas extras, tinha aquelas do semestre passado. Eu vi quase todas, eu acho, me ajudou muito. Física também. Daí, matérias que eu tinha mais facilidade, história, geografia, eu via as aulas, fazia os exercícios normal, mas... Cumpria a agenda, né? Exatamente, mas nada extra. E eu ainda consegui super bem, né? Gabaritei história. Então, assim, realmente foquei no que eu tinha dificuldade. Se você tivesse pela manhã, a gente faz a agenda que eu elaboro para vocês. Teoria, lista de exercícios, você tinha um momento de atividades. Você conseguia cumprir aquela que eu colocava lá, atividade física? Sim, todo dia eu ia. Legal, ó. E a saúde mental, de tomar uma água, tava lá a citação do Drauzio. Sim, é verdade, dava pra usar. Mas sim, eu acordava todo dia, ia pra academia já. Eu sabia que isso era importante, já que eu ia ficar o dia inteiro em casa. Eu ia, depois voltava, tomava meu café e começava. E aí, a aula ao vivo, à tarde, com a interação, você poderia conversar com o professor. Eu lembro que você era bem ativa. Não, pra mim, nunca liberou o áudio. Né? O Gustavo nunca liberou o áudio pra mim, ó. Pros outros, pra Brenda, eu liberava bastante. Olha lá, vou reclamar com a direção aí, ó. E a parte de interação ali, você, em algum momento, no presencial, você teve essa confiança de levantar a mão e perguntar? Porque aqui você pode levantar a mão e o áudio ou perguntar. Você teve em algum momento isso ou não? Não. Por que não? Eu acho que por ser muita gente na sala, sabe? E ter aquela pressão que o professor tem muito conteúdo para dar, às vezes realmente não tem tempo. Não tem tempo. De sanar uma dúvida na aula. Ele precisa cumprir a apostila, né? Era o trabalho dele. Era muita coisa, né? 45 minutos para, né? Meu Deus, muito conteúdo. Então não dava tempo, tu ficava, será que eu vou atrapalhar a aula? Mas aqui no CRM parecia que as aulas, assim, tinha um tópico específico e tinha tempo, sabe? De sanar dúvida, de perguntar. Eu achava o tempo da aula, assim, muito bom. Numa hora e meia ali. E a gente faz a engenharia reversa, né? A gente pega a questão. Aquela questão tinha o conteúdo, vamos pegar lá, probabilidade. E o professor, ele traz o conteúdo, questões daquele conteúdo. Então, você está mais direcionada, né? Então, eu estou vendo a minha dificuldade naquele problema. Nunca você sentiu medo de, será que eu estou vendo todo o conteúdo da ACAF? Sentiu esse medo? Como é que você trabalhou com esse medo? Eu tava com medo, assim, acho que chegou ali na metade, será que a gente vai ver tudo que vai cair na CAF? Daí eu pensei, mas acho que a Jana sabe o que ela tá fazendo. Com certeza ela sabe. E várias vezes eu falei, faz o que eu tô mandando. Sim. Eu sei o que eu tô fazendo, para de ficar pedindo conteúdo. Sim, com certeza. E eu pensei, não, a Jana sabe o que ela tá fazendo. E por fazer a CAF já várias vezes, eu sabia que não ia cair tudo, né? Nunca cai tudo. A gente até sabe, mas tem medo, né? Tem medo, eu pensei, não, eu já fiz o método que eu vi tudo e não deu certo. Então agora eu vou focar na Jana, sabe? E realmente eu não vi nada extra. Eu só vi o que tinha na plataforma. Claro, quando dava tempo eu via uma coisa extra, mas na plataforma. Eu não ia buscar alguma coisa fora. Eu falo sempre, não quero catando coisa no YouTube. Faltou um conteúdo. Pergunta. Se eu souber esse conteúdo é pertinente, vamos melhorar. Lembra que daí vocês pediram uma de química, oficina, e eu disse, o Anselmo veio, fez. Por quê? Eu não quero que você busque, porque você se perde, aquele professor não está falando de ACAF. Sim, exatamente. Então ele pode até estar falando do conteúdo, mas não dentro do perfil da ACAF. Sim. Isso é muito ruim, né? E a plataforma tem tudo que precisa ali. Eu acho uma das melhores coisas é a resolução, né, das questões. Ali nas últimas 2 semanas, eu assisti todas as resoluções de volta. Tava na agenda também, mas eu assisti, assim, todas, porque eu queria... Não o conteúdo eu já sabia, mas eu queria ver... O mecanismo. O método, porque eu pensei, se cair alguma coisa que eu não sei, pode acontecer. E caiu. Com certeza, sempre cai. Vai cair. Sim, normal. Física, né? Normal, sempre cai. Mas eu tinha um método pra usar. Então ficou mais fácil. Até em matemática. Aquelas 6 questões eu não sabia todas, assim, com facilidade. Decorei o conteúdo. Com facilidade. Não, mas eu usei um método. Mesmo não tendo certeza, eu usei um método e deu certo. A mesma coisa português, né? Ela é totalmente interpretativa. Você não tem como decorar
conteúdo de Não. interpretação, mas você tem método para resolver. Sim. E é o que a gente faz aqui. Então, quando se fala no CRM, não se fala em ensinar conteúdos, e sim como você resolve a prova da CAF, por meio dos conteúdos que apareceram lá. Sim. Uma coisa assim que eu vejo como essencial, né? Os simulados. Não tem como você um simulado. Não. Ou não que, eu tive esses simulados genéricos, ou os simulados eles são assim de apostilas, né, do conteúdo da apostila. Você não precisa reforçar o que você está fazendo, né? Você tem de, a minha ideia do simulado é o quê? O que vai aparecer na prova. Nós tivemos 4 simulados porque são mensais, né? Qual é a sua visão do simulado? Quanto o simulado foi útil para você? Muito, com certeza. Eu acho que o que me ajudava muito era fazer o simulado, depois a gente tinha ainda resolução com os professores, isso ajudava muito. Entender, né? Com certeza. E o que eu fazia? As matérias que eu errei, tive dificuldade, eu pegava no meu tempo livre, né, extra, assim, no dia, e eu pegava e ia lá na plataforma e via as aulas daquele conteúdo. E depois buscava exercícios ali no banco ali de questões, de listas, para fazer em cima. E os simulados online, parece muito estranho, porque quando você vai presencial, senta, tem o caderninho. E como é que você fez ali para estudar em casa? O maior medo, né? E as minhas amigas? Sim. Será que eu não vou entrar em depressão, né? Sim, não, com certeza isso não. Não porque tem. a gente tem um grupo, né, ali de estudos com todo mundo. E o dia inteiro, todo mundo mandando mensagem, alguém precisa de alguma dúvida, alguma coisa. Eu até fiz algumas amigas online. Online. Eu fiz a Sofia, a gente conversava. É uma maravilhosa, né? Quando a gente tinha dúvida, ela me mandava, eu mandava pra ela. Tinha a Luísa, que a gente conversava. Então, assim, isso não, com certeza eu tava bem... Mas e o estudar em casa sozinho? Não te causou depressão? Não, pior que não. Eu acho que eu fazia coisas pra ajudar, sabe? Ir pra academia era uma delas, me ajudava muito. Eu tinha o meu ambiente de estudo. Legal. Que era, né? Era no meu quarto, mas assim, era ali, eu não fazia outra coisa ali que estudar. Então, era arrumado, tinha minhas coisas, meu iPad, colocava sempre uma água e eu começava, sabe? Se eu tinha, tô cansada, ia lá na sala, fazia alguma coisa, brincava com o cachorro, enfim. Porque os alunos têm a sensação de que, meu Deus, eu vou ficar estudando trancado o dia todo. Até por isso que na agenda, né, eu coloco, vai lá, levanta, toma água, vai pra academia. Mas passa tão rápido. Que, quando eu via já era de noite. E eu acho que o que me ajudou muito foi que amanhã parece mais rápida. Então, quando tu vê, já acabou. E de tarde era aula ao vivo. Então, a tarde inteira eu tinha aula. Interação, né? Exatamente. Chegava de noite e eu descansava. E era isso. E uma coisa que é importante, esse descanso lá no presencial também acontecia, mas com peso na consciência de muita coisa atrasada. Sim. De sobrecarga. E daí chegava o final de semana, eu tava sobrecarregada com um assunto que eu tinha visto, mas eu não tinha entendido direito, ou não tava confiante no assunto, daí eu via, daí eu não descansava. E aí vem essa coisa de via, mas não com direcionamento, né? Sim, com certeza. Então, tem sim conteúdo lá, mas é você sozinha. Sim. Então, é isso que eu acho que gera muita insegurança, né? Eu tô vendo o conteúdo, eu aprendi sozinha, mas eu aprendi agora esse conteúdo na prova. Sim. Né? A resolução do simulado. Por que eu acho importante? Eu sempre falava pra vocês, a gente é ficha de anamnese. Alguns preenchem, outros não. Aí vai um ritmo de estudos. Sim. Mas o que é fundamental, que a gente prioriza aqui, você precisa entender por que errou. Então, não adianta acúmulo, não. Para o simulado, vai ver o que errou, volta para conteúdo. Né? E o material dos professores era muito bom. Um professor que eu até falei pra Luísa, que eu gostava muito do material, era o professor de geografia. Geografia, o Pedro. O Pedro, porque ele fazia assim, uma questão do simulado, daí vários slides explicando aquele conteúdo, fazendo meio que um resumo do que era importante. Então, era muito bom. Detalhado, né? A gente viu muita coisa de Santa Catarina. Quando chegou na prova, a questão de Santa Catarina que caiu, eu não tinha nem dúvidas. Eu fui lá, certeza. E foi, sabe? Porque trabalhou muito, né? O tempo todo. Né? E você teve também aula de geoatualidades e geopolítica com o Ian pela manhã, que acredito que também para você tenha feito diferença, né? Sim, com certeza. A prova de geografia caiu muita, né? Atualidade. Sempre cai na CAF, né? Nunca quase cai sobre a parte de física. Caiu uma questão só.
Mas em cursinho presencial a gente vê uma frente inteira, né, de geografia física e não cai na CAF. Assim, então eu acho que eu já sabia o que ia cair, sabe? Parecia que quando a gente chegou na prova, parecia que o Pedro tinha feito a nossa prova. Porque é quando o professor estuda, né, a prova em si. E você teve assim, ó, eu faço 4 simulados. Então, o simulado sempre falava, é a preparação para a prova. Quando você pegou a prova, lógico que tem nervosismo, né, Elô, no dia, tem. Mas você se sentiu em algum momento, cara, eu tô olhando uma coisa aqui que eu nunca vi, essa prova ela foi diferente para você? Você teve uma sensação, qual foi na hora da prova? Olha, assim, eu vou falar, física, tinha umas coisas que eu fiquei meio, assim, meu Deus, que é isso? Mas eu acho que todo mundo achou isso, até eu tenho algumas conhecidos de cursinho genérico, também não tinham visto, então assim, eu acho... Foi um diferencial. Foi um diferencial. O resto, história principalmente, geografia, eu fiz a prova, eu acho que em menos de 20 minutos. Você lembra da aula de, não vai lembrar que é muita coisa, né, mas revoltas históricas da CAF? Sim, quando eu vi a questão eu falei, ai, que bom. Eu fiz um corte, eu vou colocar. O professor, né, falou, essa aqui... é a que vai a CAF escolher. Sim, ele deu... Acho, como é que é o nome? Era a questão 50 de história. Sim, a da... eu não lembro o nome. Mas eu cortei esse vídeo que eu sou obrigada. E ele é todo fofinho, né? O de história. E era das revoltas regenciais, né? Tem 5 revoltas. Ele falou, olha, essas 2 aqui é cara da CAF. E caiu exatamente uma delas. E ele trabalhou com vocês, né? Essa parte. Então. E a outra coisa também que a gente sempre trabalha com vocês. Os conteúdos nossos, eles são tirados das questões. Então, você tá estudando a prova da CAF dia após dia. Então, não tem uma revisão louca no final, desde o primeiro dia até o final. Sim. A gente teve também a parte da história da medicina. Sim. Foi fundamental para você, para a resolução? O que essa história da medicina, desde o primeiro momento, fez para você? Eu acho que foi muito importante, porque na prova em si caiu e sempre cai. Se tu analisar as provas, pelo menos uma questão cai. Até acho que ano passado caiu 2 na prova de história. E nessa que caiu, eu nunca tinha visto, mas a gente já tinha feito tanta coisa de história da medicina. Que eu falei, não, eu acho que é isso, sabe? E não foi muito assim, eu tô muito em dúvida. Meio que, sabe, como já tem resolução. Já tem um método ali, já falei, é essa, sabe? E eu acho que foi muito fundamental, porque sempre cai, então é uma coisa que... Tem de ter, né? Tem que ter. Não pode ser revisão de história da medicina, não. Não, tem que ter desde o começo. Ela é no currículo. Exatamente. Elô, e a parte de mentoria que você fez? Nós fizemos mentorias. Para analisar o score, né? A cada score do simulado. Hoje você consegue entender a importância de olhar score? Com certeza. Primeiro que no cursinho genérico eu nem sabia que... Só sabia ponto, né? Só sabia ponto. 43, 44, 45... Será que eu passo com 43? Era isso, né? Eu não via que matéria... Eu nem sabia. O cursinho não explicava. Eu realmente não sabia que existia diferença. Eu fui saber mais, assim, quando eu acertei 42 ali, final de 2024... vieram me falar, Elô, tem assim, português vale mais, redação ali. Daí eu fui entendendo, mas não era algo tão, sabe, estabelecido assim que eu sabia. Quando eu vim pro curso da Jana, esse ano, já no começo, em redação, a prof sempre fala, né? Então eu já fui colocando na minha cabeça. Já foi familiarizando, né? Exatamente. Mas claro que nesse semestre foi o que eu mais analisei, principalmente com o Fábio. A gente ficava ali, se aumentar aqui em biologia. Não, é melhor aumentar em física. E assim foi, sabe? Pra direcionar o estudo, porque não tem como tu estudar tudo. Então, tu tem que, estudar algumas coisas, deixar um pouco de lado algumas. Se não surta, né? Exatamente. Mesmo sendo específico, se você desejar estudar no mesmo ritmo, tudo, não tem como. Exatamente. Por exemplo, inglês. Foi uma matéria de todas as matérias, foi a que eu menos estudei. Com certeza. Primeiro que o score não é muito elevado. Muito baixo. Eu só fiz o que estava na agenda, ia nas aulas, fazia ali a lista de exercício e foi isso. E, graças a Deus, eu gabaritei. Mas é porque é exatamente por não ter sobrecarregado. Sim, exatamente. Quando você olhava lá com o Fábio, a mentoria, ele viu a sua pontuação do simulado. Ele viu a Elô no scoring. O que a Elô tem de melhorar?
né? Então, a cada simulado você vai monitorando, equilibrando a pontuação. Sim. As tuas pontuações dos nossos simulados, comparado ao resultado que você chegou, você fez 49 acertos, né? Ela era uma previsão disso ou não? Cara, eu nunca fiz isso e te dei 49. Olha, no primeiro simulado eu lembro, acertei 47. Né? Eu já fiquei, 47? Nossa, fui muito bem. E daí depois eu acho que foi pra 45. Daí depois subiu pra 50. E eu acho que no último, agora eu não lembro se foi ali, 48, 40... Não, acho que foi 48, minha cabeça. E foi praticamente o que eu fiz, né? 49. Então, tava muito parecido, sabe? E como que você consegue justificar essa semelhança? Eu acho que o simulado em si era muito parecido com a prova. Muito. Sabe? Quando eu abri a prova da CAF, parecia que eu estava fazendo o quinto simulado. O quinto simulado. Do CRM. E eu falo isso com toda certeza. Parecia muito parecido, né? E tudo, principalmente português, sabe? A gente já tinha feito muitas questões. E... Tava difícil a prova. Não, com certeza. A gente não pode falar, né? Não, tava difícil. Tava difícil. Tem gente que fez 4, 6 pontos, é um pecadinho. Mas assim, prof, eu achei difícil, só que no mesmo tempo, eu tava, se tá difícil pra todo mundo, e eu que tive o método, vai estar mais tranquilo, com certeza. Se eu não tivesse, porque assim, interpretação pra mim, antes do método, parecia que tudo tava certo. Tu lia, não, A tá certa, B tá certa. Eu lembro que você perguntava bastante isso, né? E daí eu pensava, o que... Eu não sabia como resolver. Mas depois, com o método, olhando o título, fonte, lendo o que é importante do texto, não o texto inteiro, porque senão não dá tempo de resolver a prova. É um pecadinho. E tu analisar cada afirmativa, tu já corta e já vai. É a lógica mesmo de resolver, né? Sim, com certeza. É a lógica. E aí, quando você pega e tem essa ideia da lógica, já alivia o peso na hora da prova, né? Porque são 14 questões. Sim, e se a prova estiver mais difícil, como estava agora, vai te ajudar muito, com certeza. Parte de literatura. No presencial, eles fazem, eu lembro, aulas específicas de livros, né? Mas também bem pontual. Aqui a gente tem uma agenda, eu não começo antes, lembra que nas primeiras semanas não tinha literatura. Sim. E por que não tinha? Porque não tinha obra ainda. Por que você vai ficar estudando uma obra que talvez saia da lista? Sim. Como é que foi a tua experiência com a literatura aqui? Eu achei muito bom, eu achei a prof uma querida, ela é uma querida, e ela sabia muito dos livros, muito mesmo. Isso é bom, né? Até da Maria Moura, que foi o último livro, que era um livro desse tamanho, né? Não tinha como ler, não gente tinha, sabe. Ninguém leu, eu acho. Então, tem de ler, tem de ler. Mas não deu tempo, né? Acho que a CAF liberou um mês, um pouco antes, mas mesmo assim, pela quantidade, tinha Machado de Assis também, né? Sim. Então, que é pesado, e né? a prof, ela pegou e analisou o livro inteiro. Ela fez um material incrível pra gente. Tanto das aulas mesmo. Ao vivo, né? Quanto de revisão. Eu acho que de revisão também me ajudou muito, ali nas últimas 2 semanas. Sim. Pra lembrar das coisas, dos detalhes, que era muito detalhe. Detalhe. Cada livro tinha muito detalhe. Mas na prova mesmo caiu, assim, o que a gente tinha visto, sabe? Selecionado mesmo. Eu errei só uma, errei da Maria Moura, mas é porque eu não entendi. Foi interpretação, ali tava um pouco estranha, foi a 12, eu acho, né? Sim. Que eles colocaram que sob a perspectiva branca, e vocês levaram muito pra questão da raça dela. Sim. Não, a perspectiva era uma visão. Né? Exatamente. Então foi um detalhe. Por quê? Pensa na pressão da prova, como é que você deveria, né, em literatura, perspectiva, só que é muita coisa. Sim. Então, e todo mundo bugou, né? Sim. Tanto que o que teve de recurso daquela questão foi loucura. Mas as outras questões de literatura, eu fiz assim, sabe? Legal. Eu li, vi e já sabia. Não tive dúvida, era aquilo. Eu achei ótimo. A parte de literatura ali, das obras, aí você tinha na agenda para assistir as gravadas, você tinha a lista de exercícios e você tinha ao vivo. Você conseguiu cumprir com isso? Sim, eu fiz tudo. Vi todas as aulas gravadas, achei bem bom também, era um professor. Fiz as listas que estavam ali e vi todas as aulas ao vivo. E nas aulas ao vivo eu perguntava. Tá certo. Porque daí na aula
gravadas, mas será que é isso? Ou tinha alguma dúvida? Enfim, daí eu pegava, escrevia no lado e depois na aula eu perguntava. Os alunos, às vezes, eles vão pensar assim, né? No presencial, eu lembro quando eu trabalhava no presencial, tava um conteúdo, saía, vinha um na porta, pegava, eu tô com uma dúvida, né? Você pega o professor, né? É um gato ainda, daí que pega no cantinho e vai tirar a dúvida. Como é que fica no online? Como é que eu tiro dúvida no online, no CRM? Assim, eu preferia já perguntar na aula mesmo. Nas aulas ao vivo eu sempre perguntava. Por exemplo, de manhã, achei uma aula gravada. Se eu não entendi alguma coisa, alguma dúvida, eu ia lá e já perguntava na aula ao vivo. Ou, às vezes, eu ia na oficina. Oficina era praticamente uma aula particular, né? Sim. Porque entrava 4, 5 pessoas. Isso é ótimo, né? Sim, então dava pra perguntar, tinha 45 minutos pra perguntar muita coisa. E eu sempre entrava, né? Sempre, qualquer uma. Chata pra caramba! E também eu sempre mandava também pro suporte. Pra Thay. E a Thay sempre colocava nas oficinas as dúvidas, né? E eu achei essa parte incrível, não teve dificuldade. Não. Elô, outra coisa, a gente fez, naquelas 2 semanas antes da prova, eu fiz com vocês às vezes eu fazia o pré-treino, simulado terapêutico, né? A gente pegou provas, Pequeno Príncipe, PUC, o FPR e outras que eu peguei que estavam saindo e adaptamos para a CAF. Qual foi a sua sensação de estar antes da prova resolvendo já provas de 2026? Eu achei muito bom, porque a gente já estava vendo que estava caindo no mercado, vamos dizer. No mercado de medicina, né? E mesmo sendo provas diferentes, né? Não são iguais à CAF, mas eu tava conseguindo resolver com facilidade. Eu lembro que eu separei para vocês, né? Então, eu fiz o relatório, a questão 12, para qual conteúdo, e ela é da CAF, resolve. Exatamente. Você conseguiu seguir isso também? Sim, eu fazia só o que a prof, ele selecionava. E eu achei muito os conteúdos. Assim, teve conteúdos, não sei se foi na PUC ou na FPP, que caíram na CAF. Na CAF. Né, eu acho que ele de termodinâmica, até a Brenda, a prof, ela falou, gente, eu acho que vai cair, porque tá caindo em muitas provas de medicina. E foi lá, quando eu vi, tava na prova da CAF. Então, assim, repete. Até português, eu acho, da FPP tava bem, assim, tava mais fácil. Sim, ela é mais fácil que a CAF. Mas foi ótimo pra praticar. Igual aquele simulário terapêutico, né? Quando aí no grupo eu coloquei, ai, que bom, né? Foi só uma enganação pra deixar vocês felizes, né? A base, quando eu chego pra fazer a prova, pelo menos a base eu tenho. Sim. Né? Elô, de 36 para 49, se você tivesse de falar pra alguém, assim, né? A pessoa que tá assistindo ali, o que realmente fez a diferença na sua evolução? Eu acho que foi o método estratégico com mentorias que ajudavam a analisar. Não, tu tem que estudar isso, estudar aquilo. E eu acho que também foi a prof sempre tá ali... Sempre lhe batendo. Sempre tá ali com a gente. Parece que tu tava no meu lado estudando, sabe? Sempre tava ali no WhatsApp, conversando com a gente, montando estratégia, mostrando prova, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, eu tava muito confiante. Legal. Sabe? O curso em si, ele vibra essa confiança. Parece que vai dar tudo certo sempre. Então, eu cheguei na prova, quando eu vi a prof lá, né, na frente da Univille, eu tava muito confiante, sabe? Eu lembro, você tava bem tranquila. Sim, eu tava tranquila. Porque eu fazia os simulados, eu tava indo bem. Eu fiz as provas, todas as provas de medicina que estavam ali. Eu também ia bem, tava errando pouquíssimo. O que faria errado, Exatamente. Né? Pouquíssimas questões que eu errava. Então, eu tava muito confiante, sabe? Também a conversa com a psicóloga também ajudou muito ali na sexta-feira, antes da prova. Acalmou, né? Legal. Ela é muito calma. Ela é plena, né? Ela passa uma tranquilidade, né? Você já fica calma assim, né? Ela e o Pedro, né? Sim, o Pedro também. Pedro é uma paz. E se você tivesse de falar dos ou com os professores, o que você diria de cada um? Assim, eu acho que
A prof, né? E a prof Brenda tem o meu coração. Ai, que linda! Porque as duas, assim, dava pra ver que estavam dando a vida pela aula, né? Sempre que a gente precisava de qualquer coisa, vocês, né, mandavam questão, analisavam com a gente, as dúvidas ali no grupo que a gente mandava. Enfim, o prof de química, um querido, né? Sempre tentava trazer uma coisa diferente pra Na gente. sexta-feira, né? Acabada já. Né? Um querido. O prof de história meu sabia muita coisa, muito conhecimento. A prof de inglês era uma querida, era muito fofa, ela sabia muito também. E ela sempre conversava comigo, tirava minhas dúvidas, uma querida. Que mais? Matemática também, prof muito querido, sabia muito também, né? E as questões em si que ele trazia, eu acho que era muito parecido com o que caiu na CAF. Sofrência, né? Sofrência, difícil. Mas era o que e assim, fazer, né? a gente tinha quarta-feira matemática, né? Era um dia que eu não gostava muito. Não tem como gostar, mas né? Eu sofria na quarta-feira, né? Mas foi uma sofrência que valeu a pena, porque no final eu acertei 6 questões. Então... ela é pesada, porque desde de manhã já num ritmo de matemática. E não né? é fácil, né? Não. E o professor de matemática, ele não trazia questão fácil. Porque às vezes sim, né? Pra ter aquela base, mas... Sim. Mas não adianta mentir, né? Mas a realidade é questão difícil, então a gente tinha que sofrer, né? Fazia parte. Ele era muito querido. E também os professores que tinham aula gravada também, muito bons. Eu adorava assistir as aulas. Então, os professores, incríveis. Você em nenhum momento ficou no presencial eu tinha e hoje eu não tenho. Nunca sentiu isso? Não, com certeza não. Porque os professores sempre estavam ali com a gente, conversando no chat, com materiais incríveis. Eu amava os materiais, principalmente geografia, já falei, né? E sempre tava, sabe, professores sempre animados, tentando, sabe? O Pedro sempre fala pra gente, não desistem, vai dar tudo certo. Então, assim, foi muito bom. Todos focados na aprovação, né? Não que no presencial não seja. Sim. Também, só que lá ele tá focado em UFSC, UFPR, a CAF, Enem... Sim. E a CAF, ela fica lá no cantinho, quando tem época da prova, daí tem revisão, daí a CAF. Exatamente. Mas aí você já está destruída emocionalmente, né? Sim, e também porque eu gostei muito, por exemplo, no presencial, ali 1 semana antes, 2, a gente tinha uma aula de revisão de geografia de Santa Catarina, ou às vezes também de história. Mas aqui, desde o começo, desde a primeira aula que a gente teve no CRM lá em junho, já tinha, lá em julho, né, na verdade, né? Eu acho que você começou em junho. Eu comecei em junho, né? Já tinha questões de Santa Catarina. Então, assim... Precisa, né? Porque é o que cai, sabe? E atualidades. A gente sempre tinha aula, sempre o Pedro sempre trazia, basicamente, era atualidades e Santa Catarina. E na prova, se tu analisar, foi literalmente isso. Demografia sempre caiu de novo. Então, assim... né? Foi muito estratégico. Eu fico feliz porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo CRM, português, redação. Eu amo estar com vocês. E eu sei o quanto é difícil. Porque, querendo ou não, por mais assim, tirando a ideia de curso específico, você como vestibulanda, parece que vocês estudam, né? Tapados, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito difícil porque é um estudo, eu sempre falava isso para meus pais, é um estudo que tu nunca sabe quando acabar. Quando acabar. Porque sempre vai ter coisa que tu nunca viu, sempre tu vai ter que estar estudando. Então é doído, né? É uma trajetória difícil. E é uma trajetória que tu não sabe se naquele dia que tu for fazer aquela prova, tu vai ser aprovado. Tu não sabe. É diferente, agora você vai, né, começou a medicina aí, vai ser uma correria louca, mas é diferente, né? Com certeza. Eu vejo as minhas amigas que estão na medicina, tem prova, tem isso, tem aquilo, mas é o que tu quer e tá ali. E assim, beleza, tu tirou uma nota ruim, mas depois tu recupera. Não tem problema. No vestibular, não. É no mínimo 6 meses. Né, pra tu tentar de novo. Então, dói, é sofrido. E quando tem a reprovação, né, como você teve ali, você sabe que não era incapacidade sua. Não. Né? E é muito triste quando você vai lá procurar o nome não tá, mas o que é que eu fiz? Aí você fica se culpando. O que eu fiz de errado? E também a família, né? Ai, todo mundo. Já passou!
mas como tu não passou, tu estuda tanto? Só estuda? Exatamente. Então, é muito sofrido. Eu entendo completamente. Acho que todo mundo que é vestibulando sabe disso. E ninguém de fora sabe a nossa dor. Não, eles não conseguem compreender. Porque, às vezes, alguns pais mais engajados entendem, mas mesmo assim, sim, né? Até eu fiz um vídeo, né? Eles falam, você vai passar. Cara, isso machuca muito. Porque é mais uma coisa, ele tá dizendo que eu vou passar, mas e se eu não passar? Esse semestre foi diferente lá em casa, meus pais. Minha mãe também é psicóloga, né? Que maravilha. E a prof foi lá em casa, né? Conversou com a mãe e tudo. E eles não ficavam falando sobre vestibular. Se eu viesse falar uma coisa, beleza. Mas se não, não falavam. Tem muita pressão, né? Exatamente. E depois ainda a prof postou aquele vídeo e minha mãe falou, viu? Tava certa. Então foi muito bom, assim. Meus pais sempre me apoiavam muito. Mas é difícil, sabe? Não, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém sabe. Mesmo eles me apoiando, era difícil, né? Será que eu vou passar? Será que eles vão ter que pagar mais cursinho? E aquela sensação, mas no final... Eu vejo essa sensação, ela é necessária, ela faz parte do processo. Sim. Mas o mais triste é como aconteceu com você, né? Saiu de um 42 para um 36. Sim. Que daí, mas eu tô no mesmo lugar, com o mesmo professor, com o mesmo... Então o problema é meu. Sim. Né? Porque imagina, 42 para 36 eu perdi 6 pontos. Mas aí quando você olha sair do 36 para o 49... Você ganhou 13 pontos. Então, não havia problema algum com você. Não. E não havia problema algum com o tradicional, só porque ele não tinha um método. Sim. Então, quando você encontra um método para estudar, você consegue realmente colocar em prática o que você aprendeu. E aí vem, né, a explosão de 13 pontos. Sim. Nem precisaria tanto, né, Elô? 42, 43 já estava bom, né? Sim, com certeza. Porque 43 com 7,5... passa na Univille. Segunda chamada. Talvez, segunda chamada. Agora, o que a gente tem de pensar, né? E por que isso aconteceu? Você focou. Pode ver que em todo momento que você fala, né? Eu foquei, eu fiz, eu confiei. Confiou no processo, né? E teve alguém ali direcionando o caminho para você, que eu acho isso fundamental. Sim, com certeza. Sabe? E até, claro, não é fácil, né? Mesmo tendo um cursinho maravilhoso, não é fácil. Não. Tem horas que a gente vai achar que não vai dar certo. Mas até teve uma vez que eu tava meio assim, meio tristinha, E daí a prof foi lá em casa, né? Corrigir a redação minha da Luísa. E aquilo, sabe, levantou a energia de volta. Então, assim, eu acho que... Bom saber que a gente tem que fazer mais, né? Sim. Bom pra dar um... foi muito bom. E eu nunca vi um cursinho fazer isso, né? Nunca. Mas eu vou fazer, ainda mais que tem bolo nas casas. Então... olha, eu tô trazendo o Gustavo agora. Vou trazer, tá? Leva ele junto. Meu videomaker. Então, tá. Elô, que mensagem você deixaria a essa criaturinha que vai assistir você e que também sonha com a medicina, que já tentou e aí quando abriu a prova se sentiu desesperada, teve um surto de ansiedade, sabe que deu o melhor de si e não conseguiu? Você agora está como um anjo na vida dela. Eu acho que tem que confiar no processo, tem que fazer um cursinho, né, CRM, focado, e não é né, eu realmente acho que foi o melhor cursinho. O outro cursinho foi a minha base, mas o CRM realmente foi estratégico, focado, e eu acho que tem que confiar. Sabe? Eu também tava com medo de começar um cursinho online, não tinha apostila, meu pai tava meio assim. Aí agora imagina, agora tem apostila de teoria e de exercícios. Já, né? Mas eu confiei e eu sabia que o trabalho da prof era maravilhoso, muitas pessoas, eu conversei, né, com o Nicolas, e eu acho importante conversar com pessoas que já passaram. Que passaram pelo processo, Exatamente. Né? Até falei pra prof, essa semana uma menina me mandou mensagem, conversei com ela, foi incrível a nossa conversa, e ela se sentiu muito mais confiante. Então eu acho que isso é muito importante. Sim. E é isso, eu acho que tem que confiar no processo. Vale a pena, né? Caloura Medicina Univille. Que linda! Gente, vocês conheceram a história da Elô, então? A Elô saiu de 36 pontos para 49 pontos, 7,25 para 7,5 na redação. Não precisarei picar o cabelo dela. Ela é caloura Medicina Univille. E você também será o próximo.